O que a gente tem a informação agora é que, no final das contas, né, o Eduardo Paes falava que o gasto de 10 milhões da prefeitura ia ser arrecadado de volta com aumento da arrecadação, e a verdade é que não teve aumento nenhum de arrecadação. Ao contrário, teve diminuição da arrecadação, né? O que fez a conta aqui, o Léo Siqueira fez a conta, a arrecadação em ISS em 2023 foi de 50,8 milhões de reais, em 2024 foi de 50,9 milhões de reais, ou seja, pode ter havido um aumento de 100 mil reais na arrecadação, mas a verdade é que se você comparar, ele comparou o mês de maio de 2023 com o mês de maio de 2024, né? Então foi um aumento, na verdade, de menos do que 100 mil reais, porque aqui foi 50 milhões 862 mil e aqui foi 50 milhões 938 mil, né? Então foi menos de 100 mil reais. E o que acontece nesse caso também? Você tem que considerar a inflação, né? A inflação aqui no Brasil certamente é maior do que isso daí de maio de 2023 para maio de 2024. Então, na verdade, a prefeitura arrecadou menos INSS em maio desse ano por conta do show da Madonna. Então esse show não se justifica por nenhum dos aspectos. Não trouxe nada de positivo para o Rio de Janeiro, não trouxe aumento de arrecadação, não trouxe mais movimentação de pessoas e coisa e tal. A única vantagem que teve foi, durante muito tempo, se falou no Eduardo Paes, criticando ele por esse show. Só que é aquilo que eu falo para vocês, né? Propaganda política tem todo esse aspecto, né? Ele fez esse show, na verdade ele gastou 10 milhões dos cariocas para fazer um cercadinho de artistas VIP, né? Porque o cercadinho VIP teve, vocês sabem, né? Ele teve um monte de convidados VIP ali, Luciano Huck, a galera do dinheiro, teve o convidado VIP ali para ir no show da Madonna. O povo carioca, que é quem paga o ISS, é quem paga o IPTU aqui no Rio de Janeiro, ninguém foi convidado para receber não, para ir no cercadinho VIP não, foi só os amigos do Eduardo Paes. Então foi sim um motivo, uma movimentação política, primeiro para conquistar esse pessoal, para tentar trazer esse pessoal para a campanha do Eduardo Paes, e segundo, para justamente criando essa polêmica, as pessoas ficarem falando nisso daí. A verdade é que, no final das contas, lembra, esse negócio de comunicação é complicado. Só o fato de você ficar associando Eduardo Paes ao show da Madonna, por mais que seja uma crítica, por mais que você entenda que o show foi errado, por mais que você explique o quanto que isso foi prejudicial para o Rio de Janeiro, não foi ajuda nenhuma no Rio de Janeiro, o que acaba acontecendo nessa história é que você está associando Eduardo Paes a um show da Madonna. E para a galera, para o povão, meu amigo, que lembra, quem decide a eleição no final das contas é o pessoal que não pensa muito em eleição, que não presta atenção no que está acontecendo. Isso é uma associação positiva, né? Tanto é que o Globo pergunta aqui, ó, o que esperar do Eduardo Paes agora que ganhou a eleição para prefeito do Rio de Janeiro? E ele não demorou nem um pouquinho, que já está falando que está decidindo entre Beyoncé, U2, Lady Gaga, Adele. Daí a sua opinião, né? É verdade, o pessoal está falando aqui que tal segurança pública, que tal saneamento básico, saúde, educação e não sei o que lá. É lógico que isso seria muito melhor, mas, de novo, existe uma grande parcela do público que não está nem aí para nada, e o Eduardo Paes acha que está atingindo essa parcela, né? Então, e eu, de certa forma, concordo. Eu já falei para vocês que dessas criaturas do pântano do PT, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que são criaturas do pântano, mas que abrem o olhinho em cima da lama, né? O Lula você não precisa se preocupar, o Boulos não precisa se preocupar, esses caras já estão mortos politicamente, né? Então aí, pode ser que o Lula ganhe a próxima eleição, é verdade, mas no longo prazo o Lula já acabou, o Lula é um animal morto, né? Um animal político morto. O Eduardo Paes não, o Eduardo Paes a gente tem que se preocupar com ele, tá? Então, ou seja, o cara tá aqui já falando sobre isso daqui, por quê? Porque ele quer mais discussão, ele quer o pessoal falando, não que a Adele, U2, Lady Gaga e coisa e tal. O que ele quer disso? Ele quer mais a promoção da discussão em cima do tema. Então vai se ferrar, Eduardo Paes, eu espero que o pior para você do possível. E como eu avisei para vocês, a vitória desse idiota aqui no Rio de Janeiro só traz aqui ó, o projeto dele como governador, o Kassab, mas todo mundo já sabia que ele vai tentar o governo do Rio de Janeiro agora em 2026, infelizmente. E, infelizmente, essa estratégia dele deu certo, então você pode ter certeza que vai ter esse show aí do U2, da Adele, de não sei o que lá. Vai ter, talvez, esse ano que vem, ou talvez em 2026, justamente para fazer o mesmo esquema. Acho um absurdo isso, o TSE tinha que olhar isso daí não é uso político, não é abuso de poder econômico e político, né? Por mais que ele não tenha pedido voto diretamente, o TSE sabe que isso daí foi feito com objetivo político, né?
Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, mas o TSE, o PSD, você acha que o TSE vai fazer alguma coisa contra o PSD, que é o partido do STF? Não vai, né? Então esse é o problema, existe esse risco mesmo aqui, ó. Freixo quer Paes governador em 2026. Até a esquerda aqui no Rio está apoiando o Paes muito fortemente aqui em 2026, né? Aqui, ó. E o Gabeira também, que é outro idiota esquerdista aqui do Rio de Janeiro, não, porque foi o derrota dos extremos. Quem ganhou foi o Paes, o agregador e coisa e tal. Ganhou o Paes, o corrupto, Gabeira, o idiota esquerdista corrupto, que torrou dinheiro da educação e saúde num show de merda da Madonna, que ninguém foi ver no final das contas, só por objetivos eleitorais, né? Mas o que esperar da esquerda brasileira? A esquerda brasileira é toda corrupta, então é lógico que eles iriam apoiar um corrupto que estava lá na festa dos guardanapos, lá do Sérgio Cabral, que está no meio dessa corrupção toda aqui, mas que agora está protegido porque o STF se voltou a defender a corrupção de todo mundo aqui no Brasil, né? Muito triste essa história do Rio de Janeiro. Espero que ele não se torne governador aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente eu tenho que alertar vocês que a chance é significativa. Se ele ganhar o governo do Rio de Janeiro, eu espero que ele siga a tradição e saia aqui com a tornozeleira eletrônica de governo federal, do governo do Rio, tem que sair preso daqui mesmo, né? Então a dica é essa, não polemizar com Eduardo Paes na questão de show. Por quê? Porque isso, no final das contas, acaba ajudando ele. A gente tem que polemizar com ele na coisa correta, na corrupção do cara, nos desmandos dele, nas idiotices que ele faz aqui no Rio de Janeiro, que tenha à vontade.